Nesse vídeo vamos classificar as 8 maneiras que existem para alcançar a imortalidade no universo de Naruto. Lembre-se de que não existe verdadeira imortalidade em Naruto, é impossível viver para sempre. No entanto, há 8 maneiras de prolongar a vida indefinidamente usando algum jutsu ou outros meios. Vamos ranquear esses métodos do pior para o melhor, levando em conta a facilidade para alcançá-los e a eficácia para torná-los imortal. Em 8º lugar está se transformar em uma marionete. Apenas um personagem fez isso, e foi o Sasori. O Sasori é conhecido como o melhor usuário de marionetes de Naruto. A avó de Sasori, Shio, transformou apenas um braço em marionete, mas não o corpo inteiro, e obviamente isso não lhe deu a imortalidade. Já Sasori foi ao extremo, descartando seu corpo original e transformando-se em uma marionete completa. Ele deixou de envelhecer e manteve a mesma aparência que tinha 20 anos antes. E isso combinava com sua visão artística de que a verdadeira arte é eterna. Mas ele morreu na luta contra Shio e Sakura, pois no fundo queria morrer nos braços de seus pais, no caso das marionetes que representavam eles. O problema dessa forma de imortalidade é que ela exige que você preserve seu núcleo vivo. Se ele for destruído, você morre. E como é muito difícil se transformar numa marionete, Sasori foi o único a conseguir, e esse é o pior método da lista. Em 7º lugar está tornar-se o Jinchuriki do 10 caudas, e esse é o método mais difícil da lista, pois você precisa reunir todas as 9 bestas com cauda, e além disso ter acesso ao Rinnegan para poder invocar o Gedomazo e selar as bestas nela, com isso formando 10 caudas. Uma vez Jinchuriki dele, você é praticamente impossível de matar e vive indefinidamente, porém se alguém te derrotar você morre. Além disso, ter um Rinnegan já é um dos outros métodos para se tornar imortal, eu vou explicar mais pra frente. E em 6º lugar está obter o Rinnegan. Após obter o Rinnegan, Sasuke disse que poderia viver para sempre com seu Rinnegan. Embora ele não tenha explicado como, há 2 hipóteses principais. A primeira é usar o caminho Naraka para se regenerar, e a segunda é usar o caminho Preta para absorver chakra e recuperar vitalidade, como Nagato fez rejuvenescendo instantaneamente. O problema desse método é conseguir o Rinnegan, seja despertando ou roubando de alguém. Em 5º lugar está o jutsu de transferência de corpo do Orochimaru. Esse método permite que você transfira sua essência vital para outro corpo, e fazendo isso você também absorve as habilidades do hospedeiro. Como ao transferir a essência vital para outro corpo, a pessoa consegue as habilidades do hospedeiro, Orochimaru sempre buscava corpos perfeitos. Primeiro foi com o Kimimaro, mas como o Kimimaro tinha doença, ele adquiria a doença também e ele desistiu. Depois foi com o Itachi, mas ele não tancou o Itachi, tomou um pau e desistiu e foi pro Sasuke. Essa técnica tem 2 problemas principais. O primeiro é o risco que o hospedeiro seja forte o suficiente para resistir e reverter o processo, assim como o Sasuke fez. O segundo é o risco de rejeição, caso o corpo do hospedeiro não seja compatível. No final foi esse método que permitiu o Orochimaru viver para sempre. Eu falo sobre esse assunto do Orochimaru em um short que eu fiz. Caso você tenha interesse, o link vai estar na descrição. Em 4º lugar estão as marcas da maldição do Orochimaru. Ao considerar uma marca da maldição, o Orochimaru implanta parte da sua alma no portador. Isso permite que ele seja revivido mesmo após a morte. Essa foi a forma que o Sasuke usou para reviver ele usando a Anko. Apesar de funcionar, esse método tem um problema grave. O problema é que o usuário tem que depender de forças externas para poder ser ressuscitado. Em 3º lugar está o roubo de corações do Kakuzu. Kakuzu podia roubar o coração de ninjas que matava, armazenando até 5 corações ao mesmo tempo. Cada um dos corações com uma afinidade elemental diferente. E isso lhe dava vidas extras e a possibilidade de viver indefinidamente, desde que continuasse substituindo os corações perdidos. Esse método é bem mais prático que os métodos anteriores, embora talvez seja um pouco antiético. Em 2º lugar está a imortalidade do Hidan. Esse método de imortalidade é adquirido através de rituais de sacrifício para o deus Jashin. O usuário desse método não envelhece e não pode morrer por decapitação ou explosão, embora técnicas que desintegram completamente o corpo, como a liberação de partículas do Onoki ou Amaterasu do Itachi. O problema dessa técnica é que a pessoa pode morrer de inanição, assim como aconteceu com o Hidan. Isso foi confirmado no databook oficial de Naruto. Antes de falar do primeiro método, gostaria de pedir para vocês que se inscrevessem. Já estou com um pouco mais de 300 inscritos e gostaria de chegar na meta de 1000. Se você puder me dar essa força, eu agradeceria muito. Vou postar pelo menos um vídeo longo por semana e shorts todos os dias. Agora, em primeiríssimo lugar, está quebrar o contato do Edo Tensei. Esse foi o método que o Madara usou. Lembrando que com o Edo Tensei, seu corpo é imortal e suas reservas de chakras são abastecidas constantemente pelo jutsu, o que torna o chakra do Edo Tensei praticamente ilimitado. E isso também torna os afetados pelo jutsu incansáveis. Outra coisa importante do jutsu é a capacidade de regeneração. Mesmo que o corpo do Edo Tensei seja destruído, ele se regenera ao que era antes do dano. Tem 2 formas de parar essa técnica. A primeira é quem invocou o jutsu liberar ele, assim como foi feito pelo Kabuto após o Itachi pedir gentilmente para ele. O segundo é selar o corpo da pessoa que está com o Edo Tensei. Porém, assim como as outras, essa técnica também não é perfeita, e ela tem 3 problemas principais. O primeiro é que você tem que morrer. Esse é o problema mais fácil de resolver. O segundo é que você precisa que alguém use o Edo Tensei em você. A terceira é que a pessoa deve liberar o jutsu para você recuperar o controle do seu corpo e poder quebrar o contrato com ela. Agora imagine você com o controle total de uma pessoa. Você liberaria ela? Responda nos comentários. Usando esse último método, você não vai estar vivo no sentido normal. Você vai ser mais como um morto-vivo. Mas esse é de longe o método com mais vantagens apresentado na série. E pra você que ficou até o final, eu deixo uma piada. É o ninja que está sempre dando um show. O Rock Lee.